Leitura do livro A Ecologia da Liberdade, o Surgimento e a Dissolução da Hierarquia, de Murray Bookchin. Tradução Ernesto Kramer. Capítulo 1. O conceito de ecologia social. As lendas dos nórdicos contam de uma época em que todos os seres foram repartidos de seus domínios mundanos. Os deuses ocupavam um domínio celestial, Asgard, e os homens viviam na terra, Midgard, abaixo da qual Niflheim, o domínio escuro e gelado dos gigantes, anões e os mortos. Esses domínios eram interligados por um enorme freixo, a árvore do mundo. Seus galhos elevados alcançavam o céu e suas raízes nas profundezas mais longínquas da terra. Embora a árvore do mundo estivesse constantemente sendo roída por animais, ela permanecia sempre verde, renovada por uma fonte mágica que infundia continuamente a vida. Os deuses que formaram este mundo presidiam um estado precário de tranquilidade. Eles haviam banido seus inimigos, os gigantes, para a Terra do Gelo. Fenrir, o lobo, estava preso, e a grande serpente do Midgard era mantida à distância. Apesar dos perigos ocultos, uma paz geral prevaleceu e havia muita coisa para os deuses, homens e todos os seres vivos. Odin, o deus da sabedoria, reinou sobre todas as divindades. O mais sábio e mais forte, ele vigiava as batalhas dos homens e selecionava os mais heróicos dos caídos para banquetear-se com ele em sua grande fortaleza, Valhalla. Thor, filho de Odin, não era apenas um guerreiro poderoso, o defensor de Asgard contra gigantes inquietos, mas também uma divindade da ordem, que cuidava da manutenção da fé entre os homens e da obediência aos tratados. Havia deuses e deusas da abundância, da fertilidade, do amor, da lei, do mar e dos navios. E uma multidão de espíritos animistas que habitavam todas as coisas e seres da terra. Mas a ordem mundial começou a desmoronar quando os deuses, ávidos por riquezas, torturavam a bruxa Gulveig, a criadora de ouro, para obrigá-la a revelar seus segredos. A discórdia agora se tornou desenfreada entre os deuses e homens. Os deuses começaram a quebrar seus juramentos. Corrupção, traição, rivalidade e ganância começaram a dominar o mundo. Com o colapso da unidade primordial, os dias dos deuses e homens de Asgard e Midgard foram contados. Inexoravelmente, a violação da ordem mundial levaria a Ragnarok, a morte dos deuses em um grande conflito antes de Valhalla. Os deuses estariam em uma terrível batalha com os gigantes, Fenrir, o lobo, e a serpente do Midgard. Com a destruição mútua de todos os combatentes, a humanidade também pereceria, e nada restaria além de rocha nua e oceanos transbordantes em um vazio de frio e escuridão. Tendo assim se desintegrado em seu início, no entanto, o mundo seria renovado, expurgado de seus males anteriores e da corrupção que o destruía. O novo mundo que emergia do vazio também não sofreria outro fim catastrófico, pois a segunda geração de deuses e deusas aprenderia com os erros dos seus antecessores. A profetisa que narra a história nos diz que a humanidade daqui em diante viverá em alegria pelo tempo que for possível prever. Nessa cosmografia nórdica parece haver mais do que o antigo tema da recorrência eterna, de um sentido do tempo que gira em torno de ciclos perpétuos de nascimento, maturação, morte e renascimento. Em vez disso, alguém está ciente da profecia infundida em trauma histórico. A lenda pertence a uma área pouco explorada da mitologia que pode ser chamada de mitos de desintegração. Embora a lenda de Ragnarok seja conhecida por ser bastante antiga, sabemos muito pouco sobre quando ela apareceu na evolução das sagas nórdicas. Sabemos que o cristianismo, com sua barganha de recompensa eterna, chegou mais tarde aos nórdicos do que a qualquer outro grande grupo étnico da Europa Ocidental, e suas raízes foram rasas pelas gerações seguintes. O paganismo do norte há muito fazia contato com o comércio do sul. Durante as excursões vikings na Europa, os lugares sagrados do norte haviam sido poluídos pelo ouro, e a busca de riquezas dividia o parente do parente. Hierarquias erguidas pelo valor estavam sendo corroídas por sistemas de privilégios baseados na riqueza. Os clãs e tribos estavam desmoronando. Os juramentos entre homens, dos quais se originava a unidade do seu mundo primordial, estavam sendo desonrados.
E a fonte mágica que mantinha viva a árvore do mundo estava sendo perseguida pelos escombros do comércio. Os irmãos lutam e matam uns aos outros, lamenta a profetisa. As crianças negam seus próprios ancestrais. Essa é a era do vento, do lobo, até o dia em que o mundo não existirá mais. O que nos assombra em tais mitos de desintegração não são suas histórias, mas suas profecias. Assim como os noruegueses, e talvez até mais, como as pessoas no final da Idade Média, sentimos que o nosso mundo também está rompendo institucional, cultural e fisicamente. Se estamos diante de uma nova era paradisíaca ou de uma catástrofe como o nórdico Ragnarok, ainda não está claro, mas não pode haver um longo período de compromisso entre passado e futuro em um presente ambíguo. As tendências reconstrutivas e destrutivas em nosso tempo estão muito em desacordo entre si para admitir a reconciliação. O horizonte social apresenta as perspectivas totalmente conflitantes de um mundo harmonizado com uma sensibilidade ecológica baseada em um rico compromisso com a comunidade, ajuda mútua e novas tecnologias, por um lado, e a perspectiva aterrorizante de algum tipo de desastre termonuclear, por outro. Aparentemente, nosso mundo sofrerá mudanças revolucionárias de caráter tão abrangente que a humanidade transformará totalmente suas relações sociais e sua própria concepção de vida, ou sofrerá um apocalipse que pode acabar com o domínio da humanidade no planeta. A tensão entre essas duas perspectivas já subverteu o moral da ordem social tradicional. Entramos em uma era que consiste não mais em estabilização institucional, mas em decadência institucional. Uma alienação generalizada está se desenvolvendo em direção às formas, aspirações, demandas e, acima de tudo, às instituições da ordem estabelecida. A evidência teatral mais exuberante dessas alienações ocorreu na década de 1960, quando a revolta da juventude, no início da metade da década, explodiu no que parecia ser uma contracultura. Consideravelmente mais do que os protestos e niilismos adolescentes marcaram o período. Quase intuitivamente, novos valores de sensualidade, novas formas de estilo de vida comunitária, mudanças no vestuário, linguagem, música, todos carregados na onda de um profundo senso de mudança social iminente, infundiram uma seção considerável de uma geração inteira. Ainda não sabemos em que sentido essa onda começou a diminuir, seja como um retiro histórico ou como uma transformação em um projeto sério de desenvolvimento interior e social. O fato de que os símbolos desse movimento se tornarem artefatos para uma nova indústria cultural não altera seus efeitos de longo alcance. A sociedade ocidental nunca mais será a mesma, não obstante o desdém de seus acadêmicos e seus críticos do narcisismo. O que torna esse movimento incessante de desinstitucionalização e deslegitimação tão significativo é o fato de ter encontrado sua base em um vasto extrato da sociedade ocidental. A alienação permeia não apenas os pobres, mas também os relativamente ricos, não apenas os jovens, mas também os velhos, não apenas os visivelmente negados, mas também os aparentemente privilegiados. A ordem dominante está começando a perder a lealdade dos estratos sociais que tradicionalmente se uniram ao seu apoio e nos quais suas raízes foram firmemente plantadas em períodos passados. Por mais crucial que seja essa decadência de instituições e valores, ela nunca esgota os problemas que a sociedade existente enfrenta. Entrelaçada com a crise social está uma crise que emergiu diretamente da exploração do planeta pelo homem. A sociedade estabelecida é confrontada com um colapso, não apenas de seus valores e instituições, mas também de seu ambiente natural. Este problema não é exclusivo dos nossos tempos. As terras desérticas do Oriente Próximo, onde as artes da agricultura e do urbanismo tiveram seu início, são evidências de desolação humana antiga. Mas esse exemplo empalidece diante da destruição maciça do meio ambiente que ocorreu desde os dias da Revolução Industrial e especialmente desde o final da Segunda Guerra Mundial. O dano infligido ao meio ambiente pela sociedade contemporânea abrange toda a Terra. Foram escritos volumes sobre as imensas perdas de solo produtivo que ocorreram anualmente em quase todos os continentes da Terra, na extensa destruição da cobertura de árvores em áreas vulneráveis à erosão, em episódios letais de poluição do ar nas principais áreas urbanas,
na difusão mundial de agentes tóxicos da agricultura, indústria e instalações produtoras de energia, na quimicalização do ambiente imediato da humanidade com resíduos industriais, resíduos de pesticidas e aditivos alimentares. A exploração e a poluição da Terra danificaram não apenas a integridade da atmosfera, clima, recursos hídricos, solo, flora e fauna de regiões específicas, mas também os ciclos naturais básicos dos quais todos os seres vivos dependem. Contudo, a capacidade de destruição do homem moderno é uma evidência quixotesca da capacidade de reconstrução da humanidade. Os poderosos agentes tecnológicos que lançamos contra o ambiente incluem muitos dos mesmos agentes necessários para sua reconstrução. O conhecimento e os instrumentos físicos para promover uma harmonização da humanidade com a natureza e do humano com o humano estão em grande parte à mão ou podem ser facilmente criados. Muitos dos princípios físicos usados para construir instalações evidentemente prejudiciais, como usinas convencionais, veículos que consomem energia, equipamentos de mineração de superfície e similares, poderiam ser direcionados à construção de dispositivos solares e de energia eólica de pequena escala, meios de transporte eficientes e abrigos de economia de energia. O que falta fundamentalmente é a consciência e a sensibilidade que nos ajudarão a alcançar tais objetivos eminentemente desejáveis, uma consciência e sensibilidade muito mais amplas do que o habitual significado por esses termos. Nossas definições devem incluir não apenas a capacidade de raciocinar logicamente e responder emocionalmente de uma maneira humanística. Eles também devem incluir uma nova consciência da relação entre as coisas e uma visão imaginativa do possível. Nesse ponto, Marx estava inteiramente correto ao enfatizar que a revolução exigida por nosso tempo deve extrair sua poesia não do passado, mas do futuro, das potencialidades humanísticas que se encontram nos horizontes da vida social. A nova consciência e sensibilidade não podem ser só poéticas, elas também devem ser científicas. De fato, há um nível em que nossa consciência não deve ser nem poesia nem ciência, mas uma transcendência de ambas para um novo domínio da teoria e da prática, uma astúcia que combina fantasia com razão, imaginação com lógica, visão com técnica. Não podemos abandonar nossa herança científica sem retornar a uma tecnologia rudimentar, com seus grilhões de insegurança material, labuta e renúncia. E não podemos permitir-nos ser presos dentro de uma perspectiva mecanicista e de uma tecnologia desumanizante, com suas correntes de alienação, competição e uma negação bruta das potencialidades da humanidade. A poesia e a imaginação devem ser integradas à ciência e à tecnologia, pois evoluímos além de uma inocência que pode ser nutrida exclusivamente por mitos e sonhos. Existe uma disciplina científica que permite a indisciplina da fantasia, imaginação e astúcia? Pode abranger problemas criados pelas crises sociais e ambientais do nosso tempo? Pode integrar a crítica, a reconstrução, teoria com prática, visão com técnica? Em quase todos os períodos, desde o Renascimento, existe um vínculo muito próximo entre os avanços radicais nas ciências naturais e as convulsões no pensamento social. No século XVI e XVII, as ciências emergentes da astronomia e da mecânica, com suas visões libertadoras de um mundo heliocêntrico e a unidade do movimento local e cósmico, encontraram seus pares em ideologias sociais igualmente críticas e racionais que desafiavam o fanatismo religioso e absolutismo político. O iluminismo trouxe uma nova apreciação da percepção sensorial e das reivindicações da natureza humana para adivinhar um mundo que havia sido o monopólio ideológico do clero. Mais tarde, a antropologia e a biologia evolucionária demoliram as noções estáticas tradicionais da empresa humana, juntamente com seus mitos de criação e história originais como um chamado teológico. Ao ampliar o mapa e revelar a dinâmica terrena da história social, essas ciências reforçaram as novas doutrinas do socialismo, com seu ideal de progresso humano que se seguiu à Revolução Francesa. Em vista das enormes deslocações que agora nos confrontam, nossa própria era precisa de um corpo de conhecimento mais abrangente e perspicaz, tanto científico quanto social, para lidar com nossos problemas. Sem renunciar aos ganhos das teorias científicas e sociais anteriores,
devemos desenvolver uma análise crítica mais completa da nossa relação com o mundo natural. Devemos buscar as bases para uma abordagem mais reconstrutiva dos graves problemas colocados pelas aparentes contradições entre natureza e sociedade. Não podemos mais continuar cativos diante da tendência das ciências mais tradicionais de dissecar fenômenos e examinar seus fragmentos. Devemos combiná-los, relacioná-los e vê-los em sua totalidade e em sua especificidade. Em resposta a essas necessidades, formulamos uma disciplina única para nossa época: ecologia social. O termo mais conhecido, ecologia, foi cunhado por Ernest Haeckel há um século para denotar a investigação das inter-relações entre animais, plantas e seu ambiente inorgânico. Desde os dias de Haeckel, o termo foi expandido para incluir ecologias das cidades, da saúde e da mente. Essa proliferação de uma palavra em áreas amplamente díspares pode parecer particularmente desejável para uma época que busca fervorosamente algum tipo de coerência intelectual e unidade de percepção, mas também pode ser extremamente traiçoeiro, como palavras recém-chegadas como holismo, descentralização e dialética. O termo ecologia corre o risco de simplesmente pairar no ar sem raízes, contexto ou textura. Frequentemente é usado como uma metáfora, uma palavra de ordem atraente que perde a lógica interna potencialmente atraente de suas premissas. Consequentemente, o impulso radical dessas palavras é facilmente neutralizado. O holismo evapora em um suspiro místico, uma expressão retórica da comunidade ecológica e da comunidade que termina com saudações e cumprimentos em um grupo como holisticamente sua. O que antes era uma posição filosófica séria foi reduzida a kit ambientalista. A descentralização geralmente significa alternativas logísticas ao gigantismo, não a escala humana que tornaria possível uma democracia íntima e direta. A ecologia se sai ainda pior. Com demasiada frequência, torna-se uma metáfora, como a palavra dialética, para qualquer tipo de integração e desenvolvimento. Talvez ainda mais preocupante, a palavra nos últimos anos foi identificada como uma forma muito grosseira de engenharia natural que poderia muito bem ser chamado de ambientalismo. Estou ciente de que muitos indivíduos ecologicamente orientados usam ecologia e ambientalismo de forma intercambiável. Aqui, eu gostaria de fazer uma distinção semanticamente conveniente. Por ambientalismo, proponho designar uma perspectiva mecanicista e instrumental que vê a natureza como um habitat passivo composto de objetos, como animais, plantas, minerais e afins, que devem ser meramente úteis ao uso humano. Dado o meu uso do termo, o ambientalismo tende a reduzir a natureza a um depósito de recursos naturais ou matérias-primas. Nesse contexto, pouquíssima natureza social é poupada do vocabulário do ambientalista. As cidades se tornam recursos urbanos e seus habitantes recursos humanos. Se a palavra recursos sair com tanta frequência das discussões ambientalistas da natureza, cidades e pessoas, uma questão mais importante do que o mero jogo de palavras está em jogo. O ambientalismo, como eu uso esse termo, tende a ver o projeto ecológico de alcançar uma relação harmoniosa entre humanidade e natureza como uma trégua e não como um equilíbrio duradouro. A harmonia dos ambientalistas empresta ao desenvolvimento de novas técnicas para saquear o mundo natural, com o mínimo de perturbação do habitat humano. O ambientalismo não questiona a premissa mais básica da sociedade atual, notavelmente que a humanidade deve dominar a natureza. Ao contrário, procura facilitar essa noção, desenvolvendo técnicas para diminuir os perigos causados pelo espólio imprudente do meio ambiente. Para distinguir ecologia de ambientalismo e de definições abstratas, geralmente ofuscantes do termo, devo retornar ao seu uso original e explorar sua relevância direta para a sociedade. Simplificando, a ecologia lida com o equilíbrio dinâmico da natureza, com a interdependência de coisas vivas e não vivas. Como a natureza também inclui seres humanos, a ciência deve incluir o papel da humanidade no mundo natural, especificamente o caráter, a forma e a estrutura do relacionamento da humanidade com outras espécies e com o substrato inorgânico do ambiente biótico.
Do ponto de vista crítico, a ecologia se abre para o amplo escopo do vasto desequilíbrio que emergiu da divisão da humanidade com o mundo natural. Uma das espécies únicas da natureza, o Homo sapiens, evoluiu lenta e minuciosamente do mundo natural para um mundo social único. Como os dois mundos interagem entre si através de fases altamente complexas da evolução, tornou-se tão importante falar de uma ecologia social quanto de uma ecologia natural. Permitam-me enfatizar que o fracasso em explorar essas fases da evolução humana, que produziram uma sucessão de hierarquias, classes, cidades e, finalmente, estados, é ridicularizar o termo ecologia social. Infelizmente, a disciplina tem sido cercada por adeptos que professam a si mesmos, que tentam continuamente desmoronar todas as fases do desenvolvimento natural e humano em uma unidade universal, não totalidade. Uma noite em que todas as vacas são negras, para pedir emprestada uma das frases cáusticas de Hegel. Se nada mais, nosso uso comum da palavra espécie para denotar a riqueza da vida à nossa volta deve nos alertar para o fato de especificidade, de particularidade, a rica abundância de seres diferenciados e coisas que entram no próprio objeto da ecologia natural. Para explorar essas diferenças, examinar as fases e as interfaces que entram em sua criação e no longo desenvolvimento da humanidade, da animalidade e a sociedade, um desenvolvimento latente com processos e possibilidades, é fazer da ecologia social uma das disciplinas mais poderosas para atrair nossa crítica da atual ordem social. Mas a ecologia social fornece mais do que uma crítica de divisão entre humanidade e natureza. Também coloca a necessidade de curá-los. De fato, coloca a necessidade de transcendê-los radicalmente. Como E. A. Gutkind apontou, o objetivo da ecologia social é a totalidade, e não a mera adição de inúmeros detalhes coletados aleatoriamente e interpretados de maneira subjetiva e insuficiente. A ciência lida com relações sociais e naturais em comunidades ou ecossistemas. Ao concebê-los holisticamente, ou seja, em termos de interdependência mútua, a ecologia social procura desvendar as formas e os padrões de inter-relações que dão inteligibilidade a uma comunidade, seja ela natural ou social. O holismo aqui é o resultado de um esforço consciente para discernir como os detalhes de uma comunidade são organizados, como sua geometria, como os gregos poderiam ter dito, torna mais do que a soma das suas partes. Portanto, a totalidade a que Gutkind se refere não deve ser confundida com uma unidade espectral que produz dissolução cósmica em um nirvana sem estrutura. É uma estrutura ricamente articulada, com história e lógica interna próprias. A história, de fato, é tão importante quanto a forma ou a estrutura. Em grande medida, a história de um fenômeno é o próprio fenômeno. Somos, em sentido real, tudo o que existia antes de nós e, por sua vez, podemos eventualmente nos tornar muito mais do que somos. Surpreendentemente, muito pouco na evolução das formas de vida se perdeu na evolução natural e social. De fato, em nossos próprios corpos, como atesta nosso desenvolvimento embrionário, a evolução está dentro de nós, e também à nossa volta, como partes da própria natureza de nossos seres. Por enquanto, basta dizer que a totalidade não é uma universalidade sombria e indiferenciada que envolve a redução de um fenômeno ao que ele tem em comum com todo o resto. Tampouco é uma energia celestial, onipresente, que substitui a vasta diferença material da qual os reinos natural e social são compostos. Pelo contrário, a totalidade compreende as estruturas variadas, as articulações e as mediações que conferem ao todo uma rica variedade de formas, e assim adicionam propriedades qualitativas únicas ao que uma mente estritamente analítica frequentemente reduz a detalhes inumeráveis e aleatórios. Termos como plenitude, totalidade e até comunidade têm nuances perigosas para uma geração que conhece o fascismo e outras ideologias totalitárias. As palavras evocam imagens de uma totalidade, alcançada através da homogeneização, padronização e uma coordenação repressiva de seres humanos. Esses medos são reforçados por uma totalidade,
que parece fornecer uma finalidade inexorável ao curso da história humana, uma que implica um conceito supra-humano e estreitamente teológico de direito social e nega a capacidade da vontade humana e da escolha individual de moldar o curso dos eventos sociais. Tais noções de direito social e teleologia têm sido usadas para alcançar uma subjugação implacável do indivíduo com as forças supra-humanas além do controle humano. Nosso século foi atingido por uma infinidade de ideologias totalitárias que, colocando os seres humanos a serviço da história, negaram-lhes um lugar a serviço de sua própria humanidade. Na verdade, esse conceito totalitário de totalidade está fortemente em desacordo com o que os ecologistas denotam pelo termo. Além de compreender sua consciência aumentada de forma e estrutura, chegamos agora a um princípio muito importante da ecologia. A totalidade ecológica não é uma homogeneidade imutável, mas o oposto, uma unidade dinâmica de diversidade. Na natureza, o equilíbrio e a harmonia são alcançados pela diferenciação em constante mudança, pela diversidade em constante expansão. A estabilidade ecológica, na verdade, é uma função não de simplicidade e homogeneidade, mas de complexidade e variedade. A capacidade de um ecossistema de manter sua integridade depende não da uniformidade do ambiente, mas da sua diversidade. Um exemplo marcante desse princípio pode ser extraído de experiências como estratégias ecológicas para o cultivo de alimentos. Os agricultores encontraram repetidamente resultados desastrosos por causa da ênfase convencional nas abordagens de cultivo único para a agricultura, ou monocultura, para usar um termo amplamente aceito para aqueles campos intermináveis de trigos e milhos que se estendem ao horizonte em muitas partes do mundo. Sem as culturas mistas, que normalmente fornecem as forças de compensação e o apoio mútuo que vem com populações mistas de plantas e animais, sabe-se que toda a situação agrícola de uma área entra em colapso. Insetos benignos se tornam pragas, porque seus controles naturais, incluindo pássaros e pequenos mamíferos, foram removidos. O solo, com falta de minhocas, bactérias fixadoras de nitrogênio e adubo verde em quantidades suficientes, é reduzido a mera areia, um meio mineral para absorver enormes quantidades de sais inorgânicos de nitrogênio que eram originalmente fornecidos mais ciclicamente e cronometrados mais apropriadamente para o crescimento de culturas no ecossistema. No desrespeito imprudente pela complexidade da natureza e pelos sutis requisitos da vida vegetal e animal, a situação agrícola é grosseiramente simplificada. Suas necessidades devem agora ser atendidas por fertilizantes sintéticos altamente solúveis que penetram na água potável e por pesticidas perigosos que permanecem como resíduos nos alimentos. Um alto padrão de cultivo de alimentos que já foi alcançado pela diversidade de culturas e animais, que era uma taxa de agentes tóxicos duradouros e provavelmente mais saudável em termos nutricionais, agora mal se aproxima de culturas únicas, cujos principais suportes são produtos químicos tóxicos e nutrientes altamente simples. Se assumirmos que o impulso da evolução natural foi em direção ao aumento da complexidade, que a colonização do planeta pela vida só foi possível como resultado da variedade biótica, um reescalonamento prudente da arrogância do homem deve exigir cautela nos processos naturais perturbadores. Que os seres vivos que surgiram há eras atrás de seu habitat aquático, primordialmente para colonizar as áreas mais inóspitas da Terra, criaram a rica biosfera que agora a cobre, só foi possível devido à incrível mutabilidade da vida e ao enorme legado de formas de vida herdadas de seu longo desenvolvimento. Muitas dessas formas de vida, mesmo as mais primárias e mais simples, nunca desapareceram, por mais que tenham sido modificadas pela evolução. As formas simples de algas que marcaram o início da vida vegetal e os invertebrados simples que marcaram o início da vida animal ainda existem em grande número. Elas compreendem as pré-condições para a existência de seres orgânicos mais complexos, aos quais fornecem sustento, as fontes de decomposição e até o oxigênio atmosférico e o dióxido de carbono.
Embora possam anteceder as plantas e os mamíferos superiores por mais de 1 bilhão de anos, elas se relacionam com seus descendentes mais complexos em ecossistemas muitas vezes imprevisíveis. Assumir que a ciência domina esse vasto nexo de inter-relações orgânicas e inorgânicas em todos os seus detalhes é pior que arrogância, é pura estupidez. Se a unidade na diversidade constitui um dos princípios fundamentais da ecologia, a riqueza da biota que existe em um único hectare de solo nos leva ainda a outro princípio ecológico básico, a necessidade de permitir um alto grau de espontaneidade natural. O ditado convincente "respeito pela natureza" tem implicações concretas. Assumir que nosso conhecimento desse caleidoscópio de formas de vidas complexas, ricamente texturizadas e em constante mudança, se presta a um grau de domínio que nos permite rédeas livres na manipulação da biosfera é pura tolice. Assim, uma quantidade considerável de margem de manobra deve ser permitida para a espontaneidade natural, para as diversas forças biológicas que produzem uma situação ecológica variada. Trabalhar com a natureza exige que promovamos a variedade biótica que emerge de um desenvolvimento espontâneo de fenômenos naturais. Não quero dizer que devemos nos render a uma natureza mística que está além de toda compreensão e intervenção humana. Uma natureza que exige admiração e subserviência humanas. Talvez a conclusão mais óbvia que possamos tirar desses princípios ecológicos seja a observação sensível de Charles Elton. O futuro do mundo precisa ser administrado, mas essa administração não seria apenas um jogo de xadrez, mas mais como dirigir um barco. O que a ecologia, tanto natural quanto social, pode pretender nos ensinar é o caminho para encontrar a corrente e entender a direção da corrente. Em última análise, o que distingue uma perspectiva ecológica como exclusivamente libertária é o desafio que ela coloca às noções convencionais da hierarquia. Deixe-me enfatizar, no entanto, que esse desafio está implícito. Ele deve ser minuciosamente extraído da disciplina da ecologia, permeado por vieses científicos convencionais. Os ecologistas raramente sabem que sua ciência fornece fortes bases filosóficas para uma visão não hierárquica da realidade. Como muitos cientistas naturais, eles resistem às generalizações filosóficas alheias às suas pesquisas e conclusões, um preconceito que é uma filosofia enraizada na tradição empírica anglo-americana. Além disso, eles seguem seus colegas em outras disciplinas e modelam suas noções de ciência em física. Esse preconceito, que remonta aos dias de Galileu, levou a uma ampla aceitação da teoria dos sistemas nos círculos ecológicos. Embora a teoria dos sistemas tenha seu lugar no repertório da ciência, ela pode facilmente se tornar uma teoria reducionista da energética, quantitativa e abrangente, se admitir preeminência sobre descrições qualitativas de ecossistemas, ou seja, descrições enraizadas na evolução orgânica, variedade e holismo. Quaisquer que sejam os méritos da teoria dos sistemas como uma explicação do fluxo de energia através de um ecossistema, a primazia que ela dá a esse aspecto quantitativo da análise do ecossistema falha em reconhecer as formas de vida como mais do que consumidores e produtores de calorias. Tendo apresentado essas advertências, devo enfatizar que os ecossistemas não podem ser descritos de maneira significativa em termos hierárquicos. Se as comunidades de animais vegetais realmente contêm indivíduos dominantes e submissos dentro de uma espécie, pode ser discutido extensamente. Mas classificar espécies dentro de um ecossistema, isto é, entre espécies, é o antropomorfismo em sua forma mais crua, como Alison Joly observou. A noção de hierarquias de animais tem uma história quadriculada. Shelderup Ebb, que descobriu a hierarquia das galinhas, ampliou suas descobertas para a teoria teutônica do dispositivo no universo. Por exemplo, a água correndo uma pedra era dominante. Shelderup Ebb chamou a classificação dos animais dominação, e muitos trabalhadores de pesquisa reconheceram como um ahá, hierarquias de importâncias em muitos grupos de vertebrados. Se reconhecermos que todo ecossistema também pode ser visto como uma cadeia alimentar, podemos considerá-lo um nexo circular e entrelaçado de relações planta-animal.
em vez de uma pirâmide estratificada com o homem no ápice, que inclui criaturas tão variadas como micro-organismos e grandes mamíferos. O que normalmente intriga qualquer um que vê diagramas da rede alimentar pela primeira vez é a impossibilidade de discernir um ponto de entrada no nexo. A rede pode ser acessada a qualquer momento e leva de volta ao seu ponto de partida sem saída aparente. Além da energia fornecida pela luz solar e dissipada pela radiação, o sistema, para todas as aparências, está fechado. Cada espécie, seja uma forma de bactéria ou veado, é tricotada em uma rede de interdependência, por mais indiretas que sejam as ligações. Um predador na rede também é vítima, mesmo que os mais humildes dos organismos simplesmente o adoeça ou ajude a consumi-lo após a morte. A predação também não é o único elo que une uma espécie à outra. Existe agora uma literatura resplandecente que revela a enorme extensão em que o mutualismo simbiótico é um fator importante na promoção da estabilidade ecológica e da evolução orgânica. O fato de plantas e animais se adaptarem continuamente a involuntariamente ajudar-se, seja por uma troca de funções bioquímicas que são mutuamente benéficas ou até dramáticos exemplos de assistência física e socorro, abriu uma perspectiva inteiramente nova sobre a natureza da estabilidade e desenvolvimento do ecossistema. Quanto mais complexa a cadeia alimentar, menos instável será se uma ou várias espécies forem removidas. Portanto, é necessário dar um enorme significado à diversidade e complexidade interespecíficas no sistema como um todo. Avarias impressionantes ocorrerão em ecossistemas simples, como os do Ártico e do deserto. Digamos, se os lobos que controlam as populações de animais forageiros forem exterminados ou se o número considerável de répteis que controlam as populações de roedores nos ecossistemas áridos for removido. Por outro lado, a grande variedade de biota que povoam ecossistemas temperados e tropicais podem permitir perdas de carnívoros ou herbívoros sem sofrer grandes deslocamentos. Por que termos emprestados de hierarquias sociais humanas adquirem um peso tão notável quando são descritas as relações entre animais e plantas? Os ecossistemas realmente têm um rei dos animais e servos humildes? Certos insetos escravizam outros? Uma espécie explora outra? O uso promíscuo desses termos em ecologia levanta muitas questões de longo alcance. O fato de que os termos estarem carregados de valores socialmente carregados é quase óbvio demais para justificar uma discussão extensa. Muitos indivíduos exibem uma crueldade patética na maneira como lidam com a natureza como uma dimensão da sociedade. Um animal rosnando não é cruel, nem selvagem, nem se comporta mal ou ganha punição porque reage adequadamente a certos estímulos. Ao fazer julgamentos antropomórficos sobre fenômenos naturais, negamos a integridade da natureza. Ainda mais sinistro é o uso generalizado de termos hierárquicos para fornecer aos fenômenos naturais inteligibilidade ou ordem. O que esse procedimento realiza é reforçar as hierarquias sociais humanas, justificando o comando de homens e mulheres como características inatas da ordem natural. Assim, a dominação humana é transcrita no código genético como biologicamente imutável, juntamente com a subordinação dos jovens pelos velhos, mulheres por homens e homem por homem. A própria promiscuidade com que termos hierárquicos são usados para organizar todas as diferenças de natureza é inconsistente. Uma abelha rainha não sabe que é uma rainha. A atividade primária de uma colmeia é reprodutiva e sua divisão do trabalho, para usar uma frase maltratada, carece de significado em um grande órgão sexual que não desempenha funções econômicas autênticas. O objetivo da colmeia é criar mais abelhas. O mel que animais e pessoas adquirem dele é uma generosidade natural. Dentro do ecossistema, as abelhas são mais adaptadas para atender às necessidades de reprodução das plantas, espalhando pólen, do que para atender às importantes necessidades dos animais. A analogia sobre uma colmeia e uma sociedade, uma analogia que os teóricos sociais costumam achar irresistível demais para evitar, é um comentário impressionante sobre até que ponto nossas visões da natureza são moldadas por interesses sociais que servem a si mesmos. Lidar com as chamadas hierarquias de insetos, da maneira como lidamos com as hierarquias de animais, ou pior, ignorar
grosseiramente as diferentes funções que as comunidades de animais desempenham, é um raciocínio analógico levado ao ponto do absurdo. Os primatas se relacionam entre si de formas que parecem envolver domínio e submissão por razões amplamente díspares. No entanto, terminológica e conceitualmente, eles são colocados na mesma rúbrica hierárquica que as sociedades de insetos, apesar das diferentes formas que assumem e de sua precária estabilidade. Babuínos nas savanas africanas foram apontados como as tropas hierárquicas mais rígidas do mundo primata, mas essa rigidez evapora quando examinamos sua ordem de classificação em um habitat florestal. Mesmo nas savanas, é questionável se os homens alfa governam, controlam ou coordenam as relações dentro da tropa. Argumentos podem ser apresentados para a escolha de qualquer uma dessas palavras, cada uma com um significado claramente diferente quando usada em um contexto social humano. Aparentemente, os haréns primariamente patriarcais dos primatas podem ser tão frouxos quanto os bordéis, dependendo de a fêmea estar no cio, de mudanças no habitat ou de o patriarca simplesmente desconfiar de toda a situação. Os babuínos, vale ressaltar, são macacos apesar da suposta semelhança entre o habitat de savana e o dos primeiros hominídeos. Eles se ramificaram da árvore evolutiva hominoide há mais de 20 milhões de anos. Nossos primos evolucionários mais próximos, os grandes símios, tendem a demolir completamente esses preconceitos sobre a hierarquia. Dos 4 grandes símios, os gibões não têm um aparente sistema de classificação. Os chimpanzés, considerados por muitos primatologistas como os mais parecidos com os humanos, formam esses tipos fluidos de estratificação e, dependendo da ecologia de uma área, que pode ser significativamente afetada pelos pesquisadores, estabelecem tipos de associações instáveis que a palavra hierarquia se torna um obstáculo para a compreensão de suas características comportamentais. Os orangotangos parecem ter pouco do que se poderia chamar de relação de domínio e submissão. O gorila da montanha, apesar de sua reputação formidável, exibe muito pouca estratificação, exceto pelos desafios de predadores e agressão interna. Todos esses exemplos ajudam a justificar a queixa de Elise Budding de que o modelo de comportamento dos primatas, favorecido por escritores excessivamente hierárquicos e patriarcais sobre paralelos animal-humano, se baseia mais no babuíno, não no gibão. Em contraste com o babuíno, observa Budding, o gibão está mais próximo de nós, fisicamente, e pode-se acrescentar na escala evolutiva dos primatas. Nossa escolha de um modelo de primata é claramente determinada culturalmente. Ela conclui: quem quer ser como os gibões não agressivos, vegetarianos, que compartilham alimentos, onde o pai está tão envolvido na criação dos filhos quanto a mãe, e onde todo mundo vive em pequenos grupos familiares com pouca agregação além disso. Muito melhor combinar com os babuínos, que vivem em grandes grupos bem unidos, cuidadosamente fechados contra babuínos de fora, onde todos sabem quem está a cargo, e onde a mãe cuida dos bebês enquanto o pai está caçando e pescando. De fato, Budding admite muito sobre os primatas que habitam as savanas. Mesmo que o termo domínio tenha sido esticado para incluir abelhas, rainha e babuínos alfa, atos específicos de coerção por animais individuais dificilmente podem ser chamados de dominação. Atos não constituem instituições, episódios não fazem história. E padrões comportamentais de inseto altamente estruturados, enraizados em impulsos instintivos, são inflexíveis demais para serem considerados sociais, a menos que a hierarquia seja usada no sentido cósmico de Schrödinger-Ebbe. O domínio e a submissão devem ser vistos como relacionamento institucionalizados, relacionamentos que os seres vivos literalmente instituem ou criam, mas que não são implacavelmente fixos pelo instinto por um lado, nem idiosincráticos por outro. Com isso, quero dizer que eles devem compreender uma clara estrutura social de categorias coercitivas e privilegiadas que existem à parte dos indivíduos idiosincráticos que parecem ser dominantes em uma determinada comunidade, uma hierarquia que é guiada por uma lógica social que vai além das interações individuais ou padrões inatos de comportamento. Tais características são evidentes
o suficiente na sociedade humana quando falamos de burocracias de autoperpetuação e as exploramos sem considerar os burocratas individuais que os compõem. No entanto, quando nos voltamos para primatas não humanos, o que as pessoas geralmente reconhecem como hierarquia, status e dominação são precisamente os behaviorismos idiosincráticos de cada animal. Mike, o chimpanzé alfa, de Jane Van Leeuwenhoek Goodall, adquiriu seu status cobrando de forma ambiciosa um grupo de homens, batendo ruidosamente em 2 latas de querosene vazias. Em que ponto de sua narrativa, Van Leeuwenhoek Goodall se pergunta, Mike teria se tornado um macho alfa sem as latas de querosene? Ela responde que o uso de objetos feitos pelo homem é provavelmente uma indicação de inteligência superior. Se essas distinções sombrias na inteligência, em vez de agressividade, voluntariedade ou arrogância, produzem ou não um macho alfa, isso evidencia mais a sutil projeção de valores humanos historicamente condicionados em um grupo de primatas do que a objetividade científica que a etologia gosta de reivindicar por si mesma. Os traços aparentemente hierárquicos de muitos animais são mais como variações nos elos de uma cadeia do que estratificações organizadas do tipo que encontramos nas sociedades e instituições humanas. Até as chamadas sociedades de classe dos indígenas do Noroeste, como veremos, são elos de classe entre estratos que os primeiros invasores euro-americanos projetaram tão ingenuamente nos indígenas de seu próprio mundo social. Se os atos não constituem instituições e os episódios não constituem história, os traços comportamentais individuais não formam estratos ou classes. Os estratos sociais são feitos de coisas mais severas. Eles têm uma vida própria, a parte das personalidades que lhe dão substância. Como é que a ecologia evita o raciocínio analógico que fez tanto da etologia e da sociobiologia parecerem projeções ilusórias da sociedade humana na natureza? Existem termos que fornecem um significado comum à unidade na diversidade, espontaneidade natural e relações não hierárquicas na natureza e na sociedade? Em vista dos muitos princípios que aparecem na ecologia natural, por que parar apenas com esses? Por que não introduzir outras noções ecológicas, talvez menos salgadas, como predação e agressão na sociedade? De fato, quase todas essas questões se tornaram importantes na teoria social no início do século, quando a chamada Escola de Sociologia Urbana de Chicago tentou zelosamente aplicar quase todo o conceito conhecido de ecologia natural ao desenvolvimento e fisiologia de Robert Park, Ernest Burgess e Roderick Mackenzie. Apaixonados pela nova ciência, na verdade, impuseram um modelo estritamente biológico em seus estudos de Chicago com uma força e inspirações que dominaram a sociologia urbana americana por 2 gerações, cujos princípios incluíam sucessão ecológica, espacial, distribuição zonal, equilíbrios anabólicos catabólicos e até competição e seleção natural, que poderiam facilmente levar a escola a uma forma insidiosa de darwinismo social, não fosse o viés liberal de seus fundadores. Apesar de seus admiráveis resultados empíricos, a escola foi fundada em seu reducionismo metafórico. Aplicadas indiscriminadamente, as categorias deixaram de ser significativas. Quando Park comparou o surgimento de certas empresas municipais especializadas ao domínio sucessional de outras espécies de plantas que atingem o clímax em uma floresta de faias ou pinheiros, a sua analogia foi claramente forçada e contorcida absurdamente. Sua comparação de grupos étnicos, culturais, ocupacionais e econômicos com invasões de plantas revelou uma falta de discriminação teórica que reduzia características sociais humanas a características ecológicas das plantas. O que faltava a Park e seus associados era o equipamento filosófico para destacar as fases que unem e separam os fenômenos naturais e sociais em um contínuo de desenvolvimento. Assim, a similaridade meramente superficial tornou-se uma identidade definitiva, com o resultado infeliz de que a ecologia social foi repetidamente reduzida à ecologia natural. A evolução ricamente mediada
do natural para o social, que poderia ter sido usada para produzir uma seleção significativa de categorias ecológicas, não fazia parte do equipamento teórico da escola. Sempre que ignoramos a maneira como as relações sociais humanas transcendem as relações entre plantas e animais, nossas visões tendem a se bifurcar em duas direções errôneas. Ou sucumbimos a um dualismo pesado que separa duramente o natural do social, ou caímos em um reducionismo grosseiro que dissolve um no outro. Em ambos os casos, realmente deixamos de pensar nas questões envolvidas. Buscamos apenas a solução menos desconfortável para um problema altamente complexo, a saber, a necessidade de analisar as fases pelas quais a natureza biológica muda cada vez mais a natureza humana consciente. O que torna a unidade na diversidade na natureza mais do que uma metáfora ecológica sugestiva para a unidade na diversidade na sociedade é o conceito filosófico subjacente de totalidade. Por inteira, quero dizer níveis variados de atualização, um desdobramento da riqueza de particularidades latentes em uma potencialidade ainda não desenvolvida. Essa potencialidade pode ser uma semente recém-plantada, um bebê recém-nascido, uma comunidade recém-nascida ou uma sociedade recém-nascida. Quando Hegel descreve em uma famosa passagem o desdobramento do conhecimento humano em termos biológicos, o ajuste é quase exato. O botão desaparece no rebentamento da flor, e pode-se dizer que o primeiro é refutado pelo último. Da mesma forma, quando a fruta aparece, sua flor é mostrada, por sua vez, como uma falsa manifestação da planta, e agora a fruta surge como a verdade. Essas formas não são apenas distinguidas uma da outra, elas também se substituem mutuamente incompatíveis. No entanto, ao mesmo tempo, sua natureza fluida as torna momentos de uma unidade orgânica na qual elas não apenas não conflitam, mas na qual cada uma é tão necessária quanto a outra, e somente essa necessidade mútua constitui a vida do todo. Voltei-me para essa passagem notável porque Hegel não quer dizer que seja meramente metafórica. Seu exemplo biológico e seu conceito social convergem de formas que transcendem ambos, notavelmente aspectos semelhantes de um processo maior. A própria vida distinta da não viva emerge do latente no orgânico com todas as particularidades que imanentemente produziu da lógica de suas formas mais emergentes de auto-organização. O mesmo acontece com a sociedade distinta da biologia, a humanidade distinta da animalidade e a individualidade distinta da humanidade. Não é uma manipulação maldosa da famosa máxima de Hegel: o verdadeiro é o todo. Declarar que o todo é o verdadeiro. Pode-se considerar que essa inversão de termos significa que o verdadeiro está na autoconsumação de um processo através de seu desenvolvimento, no florescimento de suas particularidades latentes em sua plenitude ou totalidade. Assim como as potencialidades de uma criança alcançam expressões na riqueza de experiências e crescimento físico que entram na idade adulta. Não devemos nos envolver em comparações diretas entre plantas, animais e seres humanos ou entre ecossistemas de plantas e animais e comunidades humanas. Nada disso é completamente congruente com o outro. Estaríamos regredindo em nossas visões as de Park, Burgess e Mackenzie, para não mencionar nosso atual buquê de sociobiólogos, se fôssemos relaxados o suficiente para fazer essa equação. Não é nas particularidades da diferenciação que as comunidades de animais e plantas são unidas ecologicamente às comunidades humanas, mas em sua lógica de diferenciação. Totalidade, de fato, é completude. A estabilidade dinâmica do todo deriva de um nível visível de completude nas comunidades humanas e nos ecossistemas do clímax. O que une esses modos de totalidade e completude, por mais diferentes que sejam em sua especificidade e distinção qualitativa, é a lógica do próprio desenvolvimento. Uma floresta climática é inteira e completa como resultado do mesmo processo unificador, a mesma dialética, de que uma forma social específica é inteira e completa. Quando a totalidade e a integridade são vistas como resultado de uma dialética imanente dentre dos fenômenos, não fazemos mais violência à singularidade desses fenômenos do que o princípio da gravidade faz violência à singularidade de objetos que se enquadram em sua legalidade. Nesse sentido, o ideal de arredondamento humano, um produto da comunidade arredondada,
é o herdeiro legítimo do ideal da natureza estabilizada, um produto do ambiente natural arredondado. Marx tentou enraizar a identidade e a autodescoberta da humanidade em sua interação produtiva com a natureza. Mas devo acrescentar que a humanidade não apenas coloca sua marca no mundo natural e o transforma, mas também a natureza coloca seu selo no mundo humano e o transforma. Para usar a linguagem da hierarquia contra si mesmo, não somos apenas nós que domamos a natureza, mas também a natureza que nos doma. Essas mudanças de frase devem ser consideradas mais do que metáforas, para que não pareça que eu tenha rarefeito o conceito de totalidade em um princípio dialético abstrato. Deixe-me notar que os ecossistemas naturais e as comunidades humanas interagem entre si de maneira muito existenciais. Nossa natureza animal nunca está tão distante de nossa natureza social que podemos nos remover do mundo orgânico fora de nós e daquele dentro de nós. Do nosso desenvolvimento embrionário ao nosso cérebro em camadas, recapitulamos parcialmente nossa própria evolução natural. Não estamos tão distantes de nossa linhagem de primatas que podemos ignorar seu legado físico em nossa visão estereoscópica, acuidade de inteligência e segurar com os dedos. Entramos na sociedade como indivíduos da mesma maneira que a sociedade, saindo da natureza, entra em si mesma. Essas continuidades com certeza são óbvias o suficientes. O que geralmente é menos óbvio é até que ponto a própria natureza é um campo de potencialidade para o surgimento da diferença social. A natureza é tanto uma condição prévia para o desenvolvimento da sociedade, não apenas seu surgimento, quanto as técnicas, o trabalho, a linguagem e a mente. E é uma condição prévia, não apenas no sentido de William Pitt, que se o trabalho é o pai da riqueza, a natureza é sua mãe. Essa fórmula, tão querida por Marx, na verdade afirma a natureza transmitindo a ela a noção patriarcal de passividade feminina. As afinidades entre natureza e sociedade são mais ativas do que queremos admitir. Formas muito específicas da natureza, ecossistemas muito específicos, constituem o terreno para formas muito específicas da sociedade. Correndo o risco de usar uma frase altamente em conflito, eu poderia dizer que poderia ser escrito um materialismo histórico do desenvolvimento natural que transformaria a natureza passiva, o objeto do trabalho humano, em natureza ativa, o criador do trabalho humano. O metabolismo do trabalho com a natureza corta nos dois sentidos, de modo que a natureza interage com a humanidade para produzir a atualização de suas potencialidades comuns nos mundos natural e social. Uma interação desse tipo, na qual termos como pai e mãe causam uma nota falsa, pode ser afirmada com muita precisão. A ênfase recente nas biorregiões como estruturas para várias comunidades humanas fornece um forte argumento para a necessidade de readaptar técnicas e estilos de trabalho. De acordo com os requisitos e possibilidades de áreas ecológicas específicas, as exigências e possibilidades biorregionais colocam um fardo pesado sobre as reivindicações de soberania da humanidade sobre a natureza e a autonomia de suas necessidades. Se é verdade que os homens fazem a história, mas não sob condições de sua própria escolha, Marx, não é menos verdade que a história faz a sociedade, mas não sob condições de sua própria escolha. A dimensão oculta que se esconde nessa palavra brinca com a famosa fórmula de Marx. É a história natural que entra na criação da história social, mas como natureza ativa, concreta e existencial que emerge de estágio em estágio de seu próprio desenvolvimento, cada vez mais complexo na forma de ecossistemas igualmente complexos e dinâmicos. Nossos ecossistemas, por sua vez, estão interligados em biorregiões altamente dinâmicas e complexas. Quão concreta é a dimensão oculta do desenvolvimento social e o quanto as reivindicações de soberania da humanidade devem adiar, só recentemente se tornou evidente a partir de nossa necessidade de projetar uma tecnologia alternativa que seja tão adaptável a uma biorregião quanto produtiva para a sociedade. Portanto, nosso conceito de totalidade não é uma tapeçaria acabada de relações naturais e sociais que podemos exibir aos olhos famintos dos sociólogos. É uma história natural fecunda, sempre ativa e sempre em mudança. O modo como a infância pressiona
e é absorvida pela juventude e a juventude na idade adulta. A necessidade de trazer um sentido da história para a natureza é tão convincente quanto a necessidade de trazer um sentido da história para a sociedade. Um ecossistema nunca é uma comunidade aleatória de plantas e animais que ocorre apenas por acaso. Tem potencialidade, direção, significado e autorrealização por si só. Ver um ecossistema como dado, um mau hábito que o cientificismo inculca em seu observador teoricamente neutro, é tão histórico e superficial quanto ver uma comunidade humana como dado. Ambos têm uma história que dá inteligibilidade à ordem às suas relações internas e orientações ao seu desenvolvimento. No início, a história humana é em grande parte história natural, bem como estruturas de parentesco social tradicionais e a divisão sexual do trabalho indica claramente. Se a história natural é ou não o lodo, para usar o termo desonesto de Sartre, que se apega à humanidade e impede sua realização racional, será considerado mais tarde. Por enquanto, um fato deve ser esclarecido. A história humana nunca pode se desvencilhar ou se desfazer da natureza. Ela sempre será incorporada à natureza, pois veremos se estamos inclinados a chamar essa natureza de lodo ou de mãe fecunda. O que pode provar ser o teste mais exigente de nosso gênio humano é o tipo de natureza que promoveremos. Uma que seja ricamente orgânico e complexo ou que seja inorgânico e desastrosamente simplificado. O envolvimento da humanidade com a natureza não é apenas profundo, mas assume formas cada vez mais sutis do que os teóricos mais sofisticados poderiam ter previsto. Nosso conhecimento desse envolvimento ainda está, por assim dizer, em sua pré-história. Para Ernest Bloch, não apenas compartilhamos uma história comum com a natureza, deixando de lado todas as diferenças entre natureza e sociedade, mas também um destino comum. Como ele observa, a natureza em sua manifestação final, como a história em sua manifestação final, encontra-se no horizonte do futuro. Quanto mais uma técnica comum seja possível em vez de uma que seja externa, mediada por coprodutividade da natureza, mais podemos ter certeza de que os poderes congelados da natureza congelada serão novamente emancipados. A natureza não é algo que possa ser consignado ao passado. Pelo contrário, é a construção do local que ainda não foi limpo, as ferramentas de construção que ainda não foram alcançadas de forma adequada para a casa humana, que ela mesma ainda não existe de forma adequada. A capacidade do sujeito natural carregado de problemas a participar na construção da casa é o objetivo utópico correlato da fantasia humana utópica concebida em termos concretos. Há, portanto, a certeza de que a casa humana se destaca não apenas na história e no terreno da atividade humana, está principalmente no terreno de uma mediação de uma subjetividade natural no canteiro de obras da natureza. A fronteira conceitual da natureza não é o começo da história humana, onde a natureza, que está sempre presente na história e sempre se envolve, se transforma no local do domínio soberano humano, mas sim onde se transforma no local adequado, como um bem mediado inalienado. Pode-se questionar a ênfase que Bloch dá à soberania humana na interação com a natureza e a fraseologia estrutural que se infiltra em sua brilhante compreensão da natureza orgânica dessa interpretação. O princípio da esperança foi escrito no início da década de 1940, um período sombrio e em apuros, quando essa estrutura conceitual era totalmente estranha ao espírito antinaturalista e militarista da época. Seu insight sugere nossa retrospectiva, redolente com sua terminologia ecológica pop e seu misticismo enjoativo. De qualquer forma, já foi escrito o suficiente sobre as diferenças entre natureza e sociedade. Hoje, juntos com Bloch, seria valioso mudar nossa ênfase para os pontos em comum da natureza e da sociedade, desde que tenhamos cuidado bastante para evitar aqueles saltos irracionais de um para o outro, como se não tivessem relacionados pelas ricas fases de desenvolvimento que autenticamente nos unem. A espontaneidade entra na ecologia social da mesma maneira que entra na ecologia natural, em função da diversidade e da complexidade.
os ecossistemas são muito variados para serem entregues completamente ao que Ernest Bloch chamou de regnum hominis, ou, pelo menos, a reivindicação da humanidade de soberania sobre a natureza. Mas podemos perguntar com justiça se isso é menos verdade na complexidade social e nas reivindicações de soberania da humanidade sobre a humanidade. Os cientistas autodesignados ou guardiões da sociedade sabem o suficiente, suas opiniões normalmente egoístas de lado, sobre os fatores complexos que fazem com que o desenvolvimento social pretenda controlá-los. E mesmo depois que a forma adequada para a casa humana foi descoberta e recebeu substancialidade, como podemos ter certeza de seu desinteressado senso de serviço? A história está repleta de relatos de erros de cálculo por líderes, partidos, facções, guardiões e vanguardas. Se a natureza é cega, a sociedade é igualmente cega. Quando presume conhecer-se completamente, seja como ciência social, teoria social, análise de sistemas ou mesmo ecologia social. De fato, os espíritos mundiais de Alexandre a Lenin nem sempre serviram bem à humanidade. Eles exibiram uma arrogância intencional que danificou o ambiente social tão desastrosamente quanto a arrogância de homens comuns danificou o ambiente natural. Grandes épocas históricas de transição revelam que o crescente fluxo de mudanças sociais deve ser permitido para encontrar seu próprio nível espontaneamente. As organizações de vanguarda produziram repetidas catástrofes quando procuraram forçar mudanças que as pessoas e as condições de seu tempo não podiam sustentar material, ideologicamente ou moralmente. Onde as mudanças sociais forçadas não eram nutridas por uma consciência popular educada e informada, elas acabavam sendo forçadas pelo terror, e os próprios movimentos se voltaram violentamente e devoraram seus mais queridos ideais humanistas e libertadores. Nosso próprio século está encerrando à sombra de um evento que obscureceu totalmente o futuro da humanidade, notadamente a Revolução Russa e suas terríveis sequelas. Onde a revolução, não forçada e facilmente alcançada pelo movimento popular, terminou, e o golpe de Estado de Lenin, em outubro de 1917, substituiu, pode ser facilmente identificada e datada. Mas como é mais difícil explicar a vontade de um pequeno quadro encorajado pela desmoralização e estupidez de seus oponentes, que transformou o sucesso em fracasso em nome do sucesso? Que o movimento teria parado se tivesse deixado seu próprio movimento popular espontâneo e de autodeterminação, possivelmente com ganhos que poderiam ter reforçado desenvolvimentos sociais mais avançados no exterior, talvez seja o julgamento mais seguro que podemos fazer com o retrospecto que o tempo nos deu. A mudança social, particularmente a revolução social, tende a encontrar seus piores inimigos em líderes cujas vontades suplantarem os movimentos espontâneos do povo. A arrogância na evolução social é tão perigosa quanto na evolução natural e pelas mesmas razões. Em ambos os casos, a complexidade de uma situação, as limitações de tempo e lugar e os preconceitos que se infiltram no que muitas vezes parecem apenas previsão, ocultam a multidão de detalhes mais verdadeiros do que quaisquer preconceitos e necessidades ideológicas. Não pretendo negar a significância extrema de vontade, discernimento e conhecimento que devem formar a espontaneidade humana no mundo social. Na natureza, ao contrário, a espontaneidade opera dentro de um conjunto mais restritivo de condições. Um ecossistema natural encontra seu clímax no maior grau de estabilidade que pode atingir dentro de um determinado nível de possibilidades. Sabemos, é claro, que este não é um processo passivo, mas, além do nível e da estabilidade que um ecossistema pode alcançar e do aparente esforço que exibe, ele não revela motivação e escolha. Sua estabilidade, dadas suas potencialidades e o que Aristóteles chamou de entelequia, é um fim em si, assim como a função de uma colmeia é produzir abelhas. Um ecossistema do clímax interrompe por um tempo as inter-relações que o compõem. Por contraste, o domínio social eleva a possibilidade objetiva de liberdade e autoconsciência como a função superadicionada de estabilidade. A comunidade humana, em qualquer nível que descanse, permanece incompleta até atingir volição e autoconsciência desinibidas,
ou o que chamamos de liberdade. Um estado completo, devo acrescentar, que é realmente o ponto de partida para um novo começo. Quanto à liberdade humana repousa sobre a estabilidade do ecossistema natural em que está sempre incorporada, o que significa, em um sentido filosófico mais amplo, além da mera sobrevivência, e que padrões ela evolui de sua história compartilhada com todo o mundo da vida e sua própria história social são assuntos para o restante deste livro. Nesse contexto altamente complexo de ideias, devemos agora tentar transpor o caráter não hierárquico dos ecossistemas naturais para a sociedade. O que torna a ecologia social tão importante é que ela não oferece nenhum caso para hierarquia na natureza e na sociedade. Desafia decisivamente a própria função da hierarquia como um princípio estabilizador ou ordenador em ambos os domínios. A associação da ordem como tal com a hierarquia é rompida, e essa associação é rompida sem romper a associação da natureza com a sociedade, como a sociologia, em sua posição bem intencionada, a sociobiologia costuma fazer. Em contraste com os sociólogos, não precisamos tornar o mundo social tão supramente autônomo da natureza que somos obrigados a dissolver o contínuo que transforma a natureza na sociedade. Em suma, não precisamos aceitar os princípios brutos da sociobiologia que nos ligam de maneira grosseira à natureza em um extremo ou os princípios ingênuos da sociologia que nos separam bruscamente da natureza no outro extremo. Embora a hierarquia exista na sociedade atual, ela não precisa continuar, independentemente de sua falta de significado ou realidade para a natureza. Mas o caso contra a hierarquia não depende de uma singularidade como fenômeno social. Como a hierarquia ameaça a existência da vida social hoje, ela não pode permanecer um fato social. Por ameaçar a integridade da natureza orgânica, não continuará, dado o severo veredito da natureza muda e cega. Nossa continuidade com natureza não hierárquica sugere que uma sociedade não hierárquica não é menos aleatória que um ecossistema. Essa liberdade é mais do que a ausência de restrições com que a tradição anglo-americana de mero pluralismo e heterogeneidade institucional produz substâncias menos que um ecossistema social. Esses conceitos foram discutidos com efeito revelador. De fato, a democracia como apoteose da liberdade social foi suficientemente desnaturada, como Benjamin Barber enfatizou, para produzir o deslocamento gradual da participação pela representação. Onde democracia, em sua forma clássica, significava literalmente governar pelas demos, pela plebe, pelas próprias pessoas, agora muitas vezes parece significar um pouco mais do que a regra da elite sancionada, através do dispositivo de representação pelo povo. As elites concorrentes competem pelo apoio de um público cuja soberania popular é reduzida ao patético direito de participar na escolha do tirano que vai governar. Talvez mais significativamente o conceito de esfera pública, de corpo político, tenha sido literalmente desmaterializado por uma aparente heterogeneidade, mais precisamente uma atomização que vai do institucional ao pessoal, que substitui a coerência política pelo caos. O deslocamento da virtude pública pelos direitos pessoais produziu a subversão não apenas de um princípio ético unificador, que antes deu substância à própria noção de público, mas da própria personalidade que deu substância à noção de direito. Uma questão ampla e frequentemente levantada permanece por responder. Até que ponto a natureza tem uma realidade própria que podemos legitimamente invocar? Supondo que a natureza realmente exista, quanto sabemos sobre o mundo natural que não é exclusivamente social ou, para ser ainda mais restritivo, o produto de nossa própria subjetividade? Essa natureza é tudo o que não é humano, ou, de maneira mais geral, não social. É uma presunção enraizada em mais do que o discurso racional. Está no centro de toda uma teoria do conhecimento, uma epistemologia que se bifurca assintodamente em objetividade e subjetividade. Desde o Renascimento, a ideia de que o conhecimento está trancado em uma mente fechada por suas próprias limitações e insights supranaturais
tem sido o fundamento de todas as nossas dúvidas sobre a própria existência de uma constelação coerente que pode até ser chamada de natureza. Essa ideia é a base de um corpo antinaturalista de teorias epistemológicas. A alegação da epistemologia de julgar a validade do conhecimento como uma investigação formal e abstrata sempre se opôs à reivindicação da história de tratar o conhecimento como um problema de gênese, não apenas de saber em um sentido formal e abstrato. Desse ponto de vista histórico, os processos mentais não têm vida própria. Sua construção aparentemente autônoma do mundo é inseparável da maneira como são construídos no mundo, um mundo que é ricamente histórico, não apenas no sentido social, mas também no natural. Não quero dizer que a natureza saiba coisas que não sabemos, mas que somos o próprio conhecimento da natureza. A personificação da evolução da natureza no intelecto, mente e autorreflexividade. No mundo abstrato da epistemologia cartesiana, lockeana e kantiana, essa proposição é difícil de demonstrar. A epistemologia renascentista e pós-renascentista carece de todo o senso de historicidade. Se eu reler a história da mente, ela o faz em um contexto tão esmagadoramente social e de níveis históricos tão distantes da gênese biológica da mente que ela nunca pode fazer contato com a natureza. Sua própria reivindicação de modernidade tem sido um desdobramento sistemático da interface entre natureza e mente que o pensamento helênico tentou estabelecer. Essa interface foi substituída por um dualismo intransponível entre mente e o mundo externo. Em Descartes, o dualismo ocorre entre alma e corpo. Em Locke, entre os sentidos percebedores e o mundo percebido. Em Kant, entre a mente e a realidade externa. Assim, o problema do conhecimento da natureza tem sido tradicionalmente visto desde o final do conhecimento de uma longa história social, e não desde o seu início. Quando essa história é vista desde suas origens, mentalidade e continuidade com a natureza adquirem um aspecto decisivamente diferente. Uma epistemologia autêntica é antropologia física da mente, do cérebro humano, não a ordem cultural da história que obstrui nossa visão da gênese do cérebro na natureza e de sua evolução na sociedade. Concebida como uma elaboração única dos fenômenos naturais. Na mesma linha, não desejo conceder à mente uma soberania sobre a natureza que ela evidentemente não possui. A natureza é um caleidoscópio perpétuo de mudanças e fecundidade que resiste à categorização forte e rápida. A mente pode captar a essência dessa natureza, mas nunca todos os seus detalhes. No entanto, é precisamente em questões de detalhes que a arrogância humana se mostra mais vulnerável. Voltando às sensíveis metáforas de Charles Elton, aprendemos a navegar pelas águas mais profundas deste mundo natural, mas não pelos incontáveis e mutantes recifes que sempre tornam precário o nosso desembarque. É aqui onde os detalhes da encosta contam de maneira tão reveladora que fazemos bem em não ignorar as correntes que a experiência nos assegura, que são seguras e que nos pouparão dos perigos de afundar. Por fim, o conhecimento orgânico é uma visão mobilizada que busca conhecer a natureza dentro da natureza, não abandonando a análise do misticismo ou a dialética da intuição. Nosso próprio pensamento é um processo natural, embora profundamente condicionado pela sociedade e ricamente texturizado pela evolução social. Nossa capacidade de trazer o pensamento à ressonância com sua história orgânica, sua evolução a partir das moléculas orgânicas altamente reativas que formam o fundamento para a sensibilidade das mais complexas, a extravagante explosão de formas de vida que se segue e a evolução do sistema nervoso. Faz parte do conhecimento do saber que fornece ao pensamento um tegumento orgânico tão real quanto as ferramentas intelectuais que adquirimos da sociedade. Mais do que intuição e fé, o pensamento é literalmente tão real quanto o nascimento e a morte. Quando começamos a conhecer e quando finalmente deixamos de saber. Portanto, a natureza permanece na epistemologia tão seguramente quanto um pai permanece em seu filho. O que muitas vezes é erroneamente descartado como a fase intuitiva do conhecimento é a verdade que nossa animalidade dá à nossa humanidade e nosso estágio embrionário de desenvolvimento até a idade adulta. Quando finalmente nos divorciamos dessas fases profundas,
de nosso ser e pensamento, de nossos corpos e mentes, fizemos mais mal do que restringir nossas reivindicações epistemológicas aos julgamentos kantianos com base em um duro dualismo entre pensamento e natureza. Dividimos nosso intelecto de nós mesmos, nosso estado de espírito do desenvolvimento de nossos corpos, nossa percepção de nossa retrospectiva e nossa compreensão de suas memórias antigas. Em temas mais concretos, que questões tentadoras a ecologia social levanta para o nosso tempo e o nosso futuro? Ao estabelecer uma interface mais avançada com a natureza, será possível alcançar um novo equilíbrio entre a humanidade e a natureza, adaptando com sensibilidade nossas práticas agrícolas, áreas urbanas e tecnologias aos requisitos naturais de uma região e de seus ecossistemas? Podemos esperar administrar o ambiente natural através de uma descentralização drástica da agricultura, que tornará possível o cultivo da terra como se fosse um jardim equilibrado por fauna e flora diversificadas. Essas mudanças exigirão a descentralização de nossas cidades em comunidades de tamanho moderado, criando um novo equilíbrio entre cidade e campo? Que tecnologia será necessária para atingir esses objetivos e evitar a poluição tradicional da terra? Quais instituições serão necessárias para criar uma nova esfera pública? Que relações sociais para promover uma nova sensibilidade ecológica? Que formas de trabalho para tornar a prática humana divertida e criativa? Que tamanhos e populações de comunidades para dimensionar a vida para dimensões humanas controláveis por todos? Que tipo de poesia? Questões concretas, ecológicas, sociais, políticas e comportamentais correm como uma enchente até agora represada pelas restrições das ideologias tradicionais e dos hábitos de pensamento. As respostas que fornecemos a essas perguntas têm uma relação direta com a possibilidade de a humanidade sobreviver no planeta. As tendências em nosso tempo são visivelmente direcionadas contra a diversidade ecológica. De fato, elas apontam para uma simplificação bruta de toda a biosfera. Cadeias alimentares complexas no solo e na superfície da Terra estão sendo implacavelmente prejudicadas pela aplicação estúpida de técnicas industriais na agricultura. Consequentemente, o solo foi reduzido em muitas áreas a uma mera esponja para absorver nutrientes químicos simples. O cultivo de culturas únicas em vastas extensões de terra está diminuindo a variedade natural, agrícola e até fisiográfica. Imensos cinturões urbanos estão invadindo incansavelmente o campo, substituindo flora e fauna por concreto, metal e vidro, e envolvendo grandes regiões em uma névoa de poluentes atmosféricos. Nesse mundo urbano de massa, a própria experiência humana se torna grosseiramente elementar, sujeita a estímulos barulhentos e manipulação burocrática grosseira. Uma divisão nacional do trabalho patronizada em linhas industriais está substituindo a variedade regional e local, reduzindo continentes inteiros a imensas fábricas de fumaças e cidades a extravagantes supermercados plásticos. A sociedade moderna, na verdade, está desmontando a complexidade biótica alcançada por eras de evolução orgânica. O grande movimento da vida, de formas e relações bastante simples para formas cada vez mais complexas, está sendo implacavelmente invertido na direção de um ambiente que será capaz de suportar apenas seres vivos mais simples. Continuar essa reversão da evolução biológica, minar as redes alimentares bióticas das quais a humanidade depende para seus meios de vida, coloca em questão a própria sobrevivência da espécie humana. Se a reversão do processo evolutivo continuar, há boas razões para acreditar, além de todo o controle de outros agentes tóxicos, que as condições prévias para formas complexas de vida serão destruídas irreparavelmente e a Terra será incapaz de nos apoiar como uma espécie viável. Nessa confluência de crises sociais e ecológicas, não podemos mais nos dar ao luxo de ser sem imaginação. Não podemos mais nos dar ao luxo de pensar utópico. As crises são muito graves e as possibilidades são muito amplas para serem resolvidas pelos modos costumeiros de pensamento. As mesmas sensibilidades que produziram essas crises em primeiro lugar. Há alguns anos, os estudantes franceses, na revolta de maio e junho de 1968,
expressaram esse nítido contraste de alternativas magnificamente em seu slogan. Seja prático, faça o impossível. A essa demanda, a geração que enfrenta o próximo século pode acrescentar a limiar mais solene. Se não fizermos o impossível, seremos confrontados com o impensável. Nas lendas nórdicas, Odin, para obter sabedoria, bebe a fonte mágica que nutre a árvore do mundo. Em troca, o deus deve perder um dos seus olhos. O simbolismo aqui é claro. Odin deve pagar uma multa por adquirir o discernimento que dá uma medida de controle sobre o mundo natural e quebra sua harmonia imaculada. Mas sua sabedoria é de um homem caolho. Embora ele veja o mundo com mais agilidade, sua visão é unilateral. A sabedoria de Odin envolve uma renúncia não apenas ao que Joseph Weber chamou de vínculo primordial com a natureza, mas também da honestidade da percepção que está de acordo com a unidade inicial da natureza. Verdade alcança exatidão, previsibilidade e, acima de tudo, manipulabilidade. Torna-se ciência no sentido habitual do termo, mas a ciência, como a conhecemos hoje, é uma visão unilateral fragmentada de um deus de um olho, cujo ponto de vista implica dominação e antagonismo, não coigualdade e harmonia. Nas lendas nórdicas, essa sabedoria leva a Ragnarok, a queda dos deuses e a destruição do mundo tribal. Em nossos dias, essa sabedoria unilateral é carregada de perspectivas de imolação nuclear e catástrofe ecológica. A humanidade passou por uma longa história de unilateralidade e de uma condição social que sempre continha o potencial de destruição, apesar de suas realizações criativas em tecnologia. O grande projeto de nosso tempo deve ser o de abrir o outro olho, ver tudo de todos os lados, curar e transcender a divisão entre a humanidade e a natureza que veio com a sabedoria primitiva. Também não podemos nos iludir de que o olho reaberto se concentrará nas visões e mitos dos povos primordiais, pois a história trabalhou ao longo de milhares de anos para produzir domínios inteiramente novos da realidade que entram em nossa própria humanidade. Nossa capacidade de liberdade, que inclui nossa capacidade de individualidade, experiência e desejo, é mais profunda do que a de nossos progenitores distantes. Estabelecemos uma base material mais ampla para tempo livre, diversão, segurança, percepção e sensualidade. Uma potencialidade material para domínios mais amplos de liberdade e humanidade do que a humanidade em um vínculo primordial com a natureza poderia alcançar. Mas não podemos remover nossos laços a menos que os conheçamos. Por mais inconsciente que seja a sua influência, um legado de dominação permeia nossos pensamentos, valores, emoções e até nossa própria musculatura. A história nos domina mais quando a ignoramos. O inconsciente histórico deve ser conscientizado. Atravessar o próprio legado de dominação é outro, o legado de liberdade que vive nos devaneios da humanidade, nos grandes ideais e movimentos, rebeldes, anárquicos e dionisíacos, que surgiram em todas as grandes épocas de transição social. Em nosso tempo, esses legados estão entrelaçados como fios e subvertem os padrões claros que existiam no passado, até que a linguagem da liberdade se torne intercambiável com a da dominação. Essa confusão foi o destino trágico do socialismo moderno, uma doutrina que foi sangrada de todos os seus ideais generosos. Assim, o passado deve ser dissecado para exorcizá-lo e adquirir uma nova integridade de visão. Devemos reexaminar as divisões que separavam a humanidade da natureza e as divisões na comunidade humana que originalmente produziram essa divisão, para que o conceito de totalidade se torne inteligível e o olho reaberto para vislumbrar uma nova imagem de liberdade.